Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. Eu trago aqui uma banda britânica que começou com uma banda mais voltada ali pro hard rock, pro rock ali ao estilo da costa oeste americana, da Califórnia ali, mas no seu último álbum, eles têm 3, mudou completamente ali e tornou-se uma banda de rock progressivo stricto sensu, e que lançou um álbum conceitual, quase pode até dizer uma ópera rock. Eu estou falando do Home. E o álbum que eu vou falar aqui hoje é o último deles, é esse álbum conceitual, que é esse aqui, The Alchemist, de 1973. Aqui, o álbum. Uma capa bem condizente com o título do álbum. Aqui a banda atrás. E um encarte bem explicativo que até conta cada música aqui, o que significa dessa história que é contada aqui. Então tem bastante informação e até tipo uma história em quadrinho, uma mini história em quadrinhos aqui tem no encarte. Então o Home foi formado ali no início da década de 70, no ano de 1970. Aí, como um quarteto, tínhamos ali o guitarrista e eventualmente pianista Mick Stubbs, e vocalista principal também. Outro guitarrista, o guitarrista solo, o Laurie Wisefield, o baixista Cliff Williams e o baterista Mick Cook. E apesar de nunca ter um tecladista oficial, membro oficial como tecladista, todos os álbuns dele, dos 3 álbuns, há um tecladista convidado. Nos 2 primeiros álbuns, esse tecladista era o Clive John, que chegou a ser tecladista do Man, aquela banda galesa que eu já resenhei o álbum de estreia deles, o Revelation, aqui no canal. Então em 72 eles lançam os 2 primeiros álbuns deles, que é o primeiro chama-se Pause for a Horse, e o segundo apenas Home. E, como eu falei, são álbuns mais a ver com hard rock, mais a ver com West Coast rock ali. Porém, no terceiro álbum, como eu falei, eles dão uma guinada aí de 180 graus e entram de cabeça ali no rock progressivo e no álbum conceitual, que é esse The Alchemist aqui. Então, o que conta essa história aqui? Essa história é o Mick Stubbs, que foi muito influenciado pelo livro O Despertar dos Mágicos. Esse é o título que ele tem aqui no Brasil. Lá na Inglaterra, no Reino Unido, ele saiu com o título The Dawn of Magic. Nos Estados Unidos, apesar de eles terem o mesmo idioma, o título é diferente. Nos Estados Unidos ele saiu como The Morning of the Magicians. Mas ele foi escrito em 1960, originalmente em francês, com o título original Le Matin des Magiciens. E é um álbum ali que fala muito sobre realismo fantástico, sobre fenômenos paranormais ou alquimia e coisa e tal. Então o Mick Stubbs ficou bastante influenciado por esse livro e resolveu contar uma história em forma de disco. E para isso ele procurou o letrista David Skillan, que tinha contribuído com uma faixa no álbum de estreia do Home. E aí ambos desenvolveram uma história e todas as letras desse álbum são do David Skillan e a música foi elaborada pelo conjunto, pelo quarteto. E o tecladista aqui não é o Clive John, e sim o Jimmy Anderson. Então, o que conta a história aqui então, nesse The Alchemist aqui? Conta a história ali de 2 meninos, 2 colegas de escola, que conhecem um senhor já idoso na rua, que para falar com eles. Aí um deles fica muito amigo desse senhor idoso, que na verdade é um alquimista, é um mago, e começa a frequentar a casa desse idoso. E uma vez que ele está indo lá, ele está à beira da morte, mas ele, de certa maneira, não sei se ele passa os poderes dele para esse rapaz, ou se o rapaz acaba roubando ali os poderes dele, se não fica muito claro na história, é meio dúbio mesmo. E daí ele acaba se mudando, depois que esse senhor morre, ele acaba mudando para a casa dele, que fica bem retirado ali
bem afastado ali da vila em que ele morava. Isso se passa na Cornualha, aquela região sudoeste da Inglaterra, no ano de 1900. Inicia essa história em 1900. Depois passa vários anos ali e durante certa noite aquele rapaz em sonho ouve o ancião que já morreu ali explicando que vai haver um grande desastre vindo do mar e que ele precisa avisar a população. E aí assim ele vai até a vila, avisa que um grande desastre está para ocorrer, mas o pessoal não acredita inicialmente nele, e ele tem que fugir, acaba fugindo para a casa dele, que é bem afastado da cidade. O povo vai atrás, mas ali no morro, quando ele morava ali, que era bem acima da cidade, eles veem o desastre acontecendo ali e pedem perdão para ele, e ele consegue impedir o desastre usando os poderes mágicos dele. Daí no dia seguinte, o outro amigo dele, que ele conhecia lá na época de escola, foi para agradecer pelo que ele fez, só que ele já encontra o amigo dele já como um senhor de idade, já idoso também. Da noite para o dia ele ficou velho. E daí ele pede para guardar segredo, e os dois voltam para a cidade ali, e o alquimista ali, que era um garoto, agora um senhor idoso já, ele vai bem disfarçado para ninguém ver o que aconteceu com ele de verdade. Eles são recebidos com festa na cidade, com banda de música e tudo mais, e eles estão ali confraternizando com o pessoal, mas novamente vem um desastre do mar também, e dessa vez ele não consegue impedir. Os poderes dele não funcionam, ele não consegue impedir. Muita gente morre ali, os sobreviventes ali acabam perseguindo ele e o amigo também, que se refugiam na casa, mas dessa vez os sobreviventes ali da vila invadem a casa, matam o alquimista, que morre nos braços do amigo dele. E daí a história acaba aí, só que tem um amigo dele faz uma homenagem, um requiem ali ao cidadão que foi assassinado ali, linchado na verdade pela população. E é isso que conta essa história aqui desse álbum. Então tá contando aqui desde aqui a parte 1, cada música aqui tem um quadrinho aqui contando o que houve. E a música, como é que é a música então? Uma música bastante inspirada nas bandas top progressivas inglesas da época, como por exemplo o Yes, o Larry Walsh, um excelente guitarrista. Ele foi bastante influenciado aqui nesse álbum pelo Steve Howe, do Yes. Dá para perceber bem isso. E também, em alguns casos aqui, em algumas passagens, lembra Gentle Giant, Van der Graaf Generator, e no vocal lembra um pouco Peter Gabriel do Genesis também, vagamente. Então a gente tem aqui grandes momentos aqui, o que brilha mais é a guitarra do Larry Wisefield, né? Sem dúvida o músico mais brilhante aqui da banda. E principalmente no final, nas músicas The Disaster, que é a quinta, na oitava The Disaster's Returns, que é a música mais comprida do disco, com mais de 8 minutos, Devastation, tem aqui Disaster Returns, entre parênteses Devastation. Na música seguinte, na The Death of the Alchemist, onde ele é assassinado pela população, que já tem ali um toque de guitarra bem mais violento, meio que acompanhando a violência dos personagens. E a faixa The Alchemist, que encerra o álbum também, que começa ali acústico, mas termina num tom bem épico. É um ótimo disco, realmente, de rock progressivo, um álbum conceitual, pode-se dizer até uma ópera rock, já que conta uma história, com início, meio e fim. Porém, esse álbum aqui, apesar de ter sido muito elogiado pela crítica na época, ele vendeu bem menos que os dois anteriores. Depois o Home lança um single, ele tinha lançado um single em 72 também, com o lado A era uma música do segundo álbum, e o lado B não tinha aparecido nenhum disco. E depois, em 74, eles lançam um single, que está aqui, que o lado é a Green Eyed Fairy, que é uma música completamente diferente das músicas do The Alchemist, que é uma música mais parecida com as do segundo álbum, é mais hard rock, o segundo álbum chamado Home apenas. E o lado B, Sister Rosalie,
estaria perfeitamente à vontade no álbum de estreia da banda, que é uma música mais country folk. E também temos aqui uma música que não foi lançada na época, uma música inédita, que é Hayward Town. Essa é bem country mesmo, começa com um banjo bem proeminente, mas depois aos poucos vão se juntando os outros instrumentos ali, guitarra, violão, bateria, baixo, teclados também um pouco esparsos aqui. E a música fica uma pegada um pouco mais rock, lembra até um pouco de Neil Young, aqui essa Hayward Town. E em 74 a banda se desfaz, ali quando eles recebem uma proposta do cantor britânico Al Stewart para ser a banda de apoio dele. O Mick Stubbs não aceita e sai da banda. Os outros ali, os outros três continuam. Mas ainda em 74, logo após esses compromissos aí com o Al Stewart, a banda se desfaz. E dois integrantes aqui entram em bandas mais conhecidas. O Larry Whitefield acaba indo, nesse mesmo ano de 1974, para o Wishbone Ash, substituindo o David Ted Turner e ficando aí mais de 10 anos com a banda. E o Cliff Williams, esse é famoso mundialmente hoje em dia, a banda na qual ele toca desde 1977 é famosa, que é o AC/DC, e por um breve período ele ficou fora do AC/DC, mas voltou e hoje em dia está aí tocando com a banda. Aí está mais de 40 anos aí com... mais de 40, quase 50 anos aí com o AC/DC. E esse álbum aqui, apesar de não ser tão lembrado hoje em dia quando se fala em rock progressivo, é um grande álbum do gênero, com uma instrumentação ótima, arranjos bem complexos ao gosto da época, e um digno representante do progressivo britânico. E lembro a todos vocês, toda terça-feira tem de novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá!